Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouco sobre plágio, tá bom? No TCC. O que deve ser evitado, tá? O que é plágio? Então, vamos aqui para o próximo slide. O plágio é um dos problemas mais graves dos trabalhos acadêmicos, tá? Ele aparece no TCC quando o aluno expõe um trecho de outro autor e não dá crédito à fonte. Aqui eu coloquei esse ícone aqui, né? E é basicamente dessa forma, né? A pessoa está fazendo ali o desenvolvimento do seu TCC, está fazendo ali a escrita do seu TCC, do seu trabalho de conclusão de curso, e ele começa a olhar outras fontes, né? Ele começa a olhar outras fontes. E quando ele faz que ele copia e cola, ele não dá crédito àquele autor, tá? Eduardo, eu posso, né, copiar um pequeno trecho, colar no meu TCC, né? E nesse caso, né, eu estaria dando crédito àquele autor, àquele responsável por aquele trabalho, né, que você está lendo, está consumindo aquela informação. Isso não é plágio. Por quê? Porque você está dando crédito. Você copiou, fez uma citação direta, por exemplo, né? Então você copiou aquele trecho, colou lá no seu trabalho e fala, ó, de acordo com o fulano de tal, segundo o fulano de tal. Então quer dizer, você está colocando um trecho ali daquele autor no seu trabalho, porém você está dando crédito a ele, tá bom? Então o que é o plágio? É o copiar e não dar crédito, tá bom? Ah, mas eu posso copiar o trabalho inteiro? Não, não pode, tá? A gente vai falar alguns tipos aqui. Então, ó, primeiro item aqui, tá? A cópia fiel. Então, eu tenho que fazer um TCC. E o que eu faço? Às vezes eu pego ali um artigo, um TCC da internet, né, que foi publicado já, e eu faço a cópia fiel daquele documento e coloco o meu nome, né? Então, ó, é quando uma obra intelectual ou parte dela é apresentada, né, sem dar crédito ao autor. É uma espécie de apropriação descarada, né? Comum em trabalhos preguiçosos e mal feitos. Exemplo: cópia exata de um parágrafo ou de outro autor, sem estar dentro das regras da citação direta, que eu tinha acabado agora de falar. Tá? Então você copiou aquele trabalho, né? aquele trecho, e você não fez a citação de qual é o autor daquele trecho. Então isso se torna um plágio, é uma cópia, tá bom? Não citar o autor. Alguns alunos não chegam a copiar o texto na íntegra, né? Porém, abordam o pensamento de determinado autor e se esquecem de mencionar a fonte, como na citação indireta. Tá? Isso também é um tipo de plágio. Então, você leu aquele determinado artigo, tá? Você teve, né, se pegou aquele pensamento daquele autor e escreveu no seu trabalho de outra forma, porém, você não citou o autor. Se fez a citação indireta, tá? Então, você não citou aquele autor. Então, isso também é um plágio. Dados quantitativos sem fonte, né? Então, é quando o aluno cita dados geográficos, estatísticos e econômicos de uma pesquisa, mas não menciona a fonte. Então, eu vou lá e falo assim no meu trabalho: 60% da população brasileira tem acesso à internet. E os outros 40% não têm acesso à internet. Né? Bom, e aí? Eu tenho capacidade de fazer uma pesquisa dessa? De analisar o país como um todo, o Brasil, um país continental, para fazer uma afirmação dessa, falando que 60% dos brasileiros têm acesso à internet?
Não. Então, como que é o correto? De acordo com o IBGE, um exemplo, tá? De acordo com o IBGE, 60% dos brasileiros têm acesso à internet. Então, nesse caso, você está citando a fonte, tá bom? Cópia de elementos gráficos, né? Esse tipo de plágio ocorre quando o aluno copia um elemento gráfico, tabela, gráfico ou figura, cola na monografia e não coloca a fonte. Você foi lá, pegou uma imagem, um gráfico, né? Uma figura, colocou lá no seu trabalho e você não coloca a fonte. Então você está plagiando aquela imagem, tá? Parágrafos seguidos sobre uma mesma obra. Nesse caso, a fonte é citada pelo aluno, só que o texto apresenta parágrafos seguidos sobre a mesma obra. Ah, eu citei o autor. Eu fui lá, olhei o trabalho dele, tem lá 5 parágrafos, mas eu citei, de acordo com fulano de tal, e coloquei os 5 parágrafos. Não, você copiou. Tá? Você fez um plágio. Você não pode citar esse autor aqui dessa forma. Tá bom? Citar o autor sem ter lido. Então, em livros e artigos científicos, é comum se deparar com um autor relacionando o seu conteúdo com os conceitos de outro autor. Muitos alunos, ao consultar esse tipo de obra, acabam citando os dois autores em parágrafos sequenciais, causando a impressão que leu as duas obras distintas. Esse tipo de abordagem é comum, inclusive, em trabalhos bem escritos e estruturados, tá? Que se configura um tipo de plágio, né? Você citar o autor sem ter lido. Poucas fontes em excesso, né? Quando o aluno pesquisa poucas fontes para o seu trabalho, por isso acaba repetindo o mesmo autor várias vezes, né? Ao longo do texto. O conteúdo fica pobre e, de certa forma, plagiado, de certa forma. Tá? Por quê? Porque você está citando o autor. Mas o seu trabalho ele não fica um trabalho rico, né, na questão de dados, onde você está fundamentando aí esse trabalho seu, o seu referencial teórico, tá bom? E por último, dar créditos apenas ao autor citado pelo autor da obra. Né? Alguns alunos se confundem na hora de escrever o TCC e acabam dando crédito à fonte errada. Por isso acontece, por exemplo, que quando é feita a leitura de um artigo científico de um X autor que citou a obra de um autor Y, os créditos foram dados apenas ao autor Y. Eduardo, eu posso fazer uma citação da citação? Pode, é permitido, mas eu aconselho buscar a raiz. O que é buscar a raiz? Eu estou lendo um trabalho acadêmico, gostei daquela citação ali, eu acho interessante. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa citação? Não. Eu vou lá embaixo nas referências, vou pegar o link daquele artigo e vou entrar nesse artigo desse autor que esse trabalho atual citou. Aí lá eu vou ler e vou citar esse autor principal. Mas é possível fazer citação da citação, tá bom? Gente, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Qualquer dúvida é só me mandar, tá bom? Abraço, tchau, tchau.